Jade e as trabalhadoras sexuais nos ajudam a dar o tamanho certo para os caras, sabe? Ao invés de a gente achar que eles são uma fortaleza indestrutível, menina, eles são tão pequenininhos, cheios de medo, de insegurança, você vai ver. E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Chegamos no último episódio da segunda temporada do podcast Especialista em Homens. Caralho, nós chegamos aqui, minha gente, não creio. E a nossa organização tá assim. Hoje termina a segunda temporada, semana que vem, dia 8/10, não tem história. Eu respiro um final de semana sem precisar roteirizar nada. E a gente volta no dia 15/10 com a terceira temporada, tá bom? Mas você que é minha apoiadora não vai ter esse tempo de saudade, não, 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 não. Eu gravei um bate-papo de boteco com a minha amiga Jade, dona da porra toda, trabalhadora sexual com mais de 22 anos de sobe e desce, aqui na Guaicurus, em Belo Horizonte. O assunto foi as fragilidades masculinas. Você já imaginou ouvir as fofocas direto do quarto, do quartinho lá da Guaicurus? Ah, nem. Jade e as trabalhadoras sexuais nos ajudam a dar o tamanho certo para os caras, sabe? Ao invés de a gente achar que eles são uma fortaleza indestrutível, menina, eles são tão pequenininhos, cheios de medo, de insegurança, você vai ver. Esse conteúdo é exclusivo para assinantes, tá bom? E vocês vão conseguir acessar esse bate-papo lá na plataforma do Apoia-se, que é onde vocês entram na campanha de financiamento coletivo. Então, dia 8/10, meio-dia, vai estar lá. Beleza? E se você ainda não começou a apoiar o podcast, você está dando muito mole, minha amiga. O site é www.apoia.se/especialista em homens e lá tem várias recompensas, começando com R$ 10, que é quando você já entra para nossa comunidade, já começa a trocar ideia bem de pertinho. Fechou? Mas você pode incentivar com mais também. Eu não me oponho não, vou achar até bom. Ó, e eu continuo precisando de história, tá bom? Para continuar o podcast, você lembra que eu falei para vocês que eu tava com poucas histórias? Pois é, eu tenho 2 histórias para a próxima temporada e só. Você não vai me mandar a sua, não? Tá amarrando por quê, minha senhora? Aí, quando eu ficar famosa, né, e a lista de espera para as histórias for de 6 meses, igual é lá no podcast Não Inviabilize, da Déia Freitas, que eu sou muito fã, aí você vai reclamar, né? Então, manda logo, que é a chance que ainda tá dando para poder organizar as histórias que chegam. E eu vou ficar famosa, viu, gente? É questão de tempo. Vai achando que eu vou ficar só aqui no de... Não vou, não. Você vai ver o Brasil e o mundo vai ouvir falar da especialista em homens e vamos mudar essa jossa toda com esses argumentos que a gente traz aqui, porque as mulheres vão sair daqui fortuna, sabendo sobre tudo, criando estratégia em todos os lugares, tá? O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. E agora nós chegamos no momento publi. Ui, 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 ela tem publi, ela. Para marcar o encerramento dessa temporada, em grandíssimo estilo, eu quero anunciar para vocês as 2 parcerias fantásticas que o nosso podcast já tem. São 2 negócios de 2 profissionais e amigas que admiro muito, pela competência e pela vanguarda nas respectivas áreas de atuação. A Letícia Leal, você já conhece, é professora de Muay Thai, tem uma turma só para as mulheres, às terças e quintas, às 18 horas, no Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Tem outras turmas também, tá, gente? É porque eu tô fazendo essa aula aí, viu? Porque eu sou assim, eu faço público de serviço e eu já uso o serviço. Bora lá colar com a gente? O estúdio é climatizado e equipado com tatame, saco de pancada, aparadores e outros acessórios para melhor desenvolvimento das alunas. As turmas são reduzidas, tem no máximo 10 pessoas, e tem também aulas particulares, que é só combinar. O endereço é Avenida do Contorno, 2655, em Belo Horizonte. Qualquer dúvida, procura o arroba Letícia, Muay Thai, lá no Instagram. E bora se encontrar. A outra parceria cabulosíssima que estreia hoje e que eu tenho uma baita honra de anunciar é com o estúdio de dança Robertinha Bastos, que é nada menos que um dos maiores nomes do samba de gafieira dessa cidade.
E ela dá aula de tudo, viu, gente? Forró, bolero, tango, etc. Mas é que a gafieira realmente carrega o nome Robertinha Bastos na sua história. Quando eu comecei a dançar lá nos primórdios, eu já ouvia falar de Robertinha, que é mais ou menos da minha idade, mas ela é consolidada pelo trabalho incrível há muitos anos. Então eu passei todo o meu aprendizado de dança admirando muito o trabalho dela, sabe? Nós já trabalhamos juntas em grupos de estudo de dança, eventos de dança, já dançamos juntas. Robertinha é certamente uma das melhores professoras de dança de salão de Belo Horizonte. Há 2 anos, ela abriu o próprio estúdio de dança, que é um lugar lindo, aconchegante, ali na rua Cláudio Manuel, 524, na Savassi, em Belo Horizonte. A dança, minha gente, é uma forma de resistência, de liberdade e de transformação social. A dança de salão, que hoje chamo de danças a duas, que a gente já vem subvertendo essa coisa de homem conduz, mulher não conduz e coisa e tal, isso tudo você pode aprender lá com a Robertinha. Mas a dança de salão, vou pôr assim, nos ensina a respeitar o espaço do outro, a valorizar as diferenças, a criar conexões verdadeiras. No estúdio de dança Robertinha Bastos, acreditam que dançar é muito mais do que aprender passos, é vivenciar o encontro, a troca, o respeito. É linda demais, é linda demais. Tem turmas coletivas, segunda, quarta e quinta, tem aulas particulares com horários flexíveis e o tradicional baile de dança sempre no segundo sábado de cada mês. Uma oportunidade incrível para celebrar a dança e treinar o que você está aprendendo, tá bom? Vai lá e bora se encontrar nos bailes da vida, vocês não vão se arrepender. Ô, gente, Letícia e Robertinha são duas mulheres que desafiaram espaços tomados por homens. E eu tenho muito orgulho delas porque eu conheço a seriedade do trabalho que elas desenvolvem, tá? Então, pode ir lá que vocês vão ser felizes. Vai lá porque também vocês vão estar botando grana nos nossos propósitos. Se elas sobem, eu subo, elas sobem, nós subimos. Vamos sempre, mulherada, procurar circular nosso investimento, nosso tempo, nosso dinheiro entre as pessoas que estão na mesma pegada de luta. Fechou? E agora chegou a hora da história desse que encerra a nossa temporada. Bora para a história do Gui. Yay! O Gui é do norte do país, daqueles interior, bem interior. Ele já mudou de lá há alguns anos e hoje ele está com 30 anos, tá? Ele tem um alto nível de instrução, ele estuda muito, trabalha, tem uma relação longa com uma pessoa muito parceira, que ele conversa muito, eles se apoiam mutuamente e que estimulou o Gui a procurar terapia. Então, gente, essa história de hoje é papo de homem terapeutizado. É de quem sabe olhar para a própria história com crítica e inteligência, separando o que é seu e o que é dos outros. E hoje o Guilherme conta pra gente um pouco de como foi a infância dele, na mão dos dois adultos que seriam responsáveis pelo seu cuidado e proteção, seu pai e sua mãe. Eu já adianto que minhas conclusões sobre a história dele são muito parecidas com as reflexões dele mesmo, no sentido de responsabilizar os dois adultos ali envolvidos, e não só o pai, o homem. Até mesmo porque mulher é inteligente o suficiente para tomar certas decisões, a despeito da sociedade machista que ela vive. Ainda que você seja criada de determinada forma e incorpore o machismo de uma forma muito consolidada, o machismo não é a única coisa que você acessa, não, tá? E pelo nível de elaboração dos comentários da adulta mãe aqui dessa história, muito longe dela ser uma pessoa ignorante e desinformada, mas sim uma mulher ressentida demais para admitir suas próprias escolhas, como percebe o próprio filho dela. Ele começa me contando a história com isso aqui, nas palavras dele. Antes de tudo, eu queria deixar bem claro que eu não sou nenhum santo e eu não fiz nada que não seja normal. Acho que todo mundo devia fazer o básico e fazer o básico é o suficiente. Vou falar um pouquinho sobre minha experiência pessoal, principalmente com relação à vida difícil que eu tive na minha infância, que fez com que eu me moldasse. E acredito, me fez refletir mais sobre o que eu queria ser quando eu crescesse, quando eu ficasse mais velha. Eu não queria seguir o mesmo caminho do meu pai. O Gui me contou que teve a sua personalidade moldada pelos traumas da infância. Eu achei isso pesado, mas pesado ou não, existe, né?
Ele entende que ele tinha tudo para seguir as referências do pai, mas ele fez exatamente o oposto. Como eu disse antes, ele já faz terapia há algum tempo, então ele já vem elaborando tudo, e é com esse amadurecimento que ele conta a história dele. O pai do Gui bebia muito. Veja, bebida, não maconha, não crack, álcool. Aos hipócritas da guerra às drogas, álcool. O pai do Gui bebia muito álcool. Era um alcoólatra raparigueiro. Chegava em casa bêbado constantemente, enchia o saco de todo mundo, fazia barulho, não deixava ninguém dormir. Tocava o terror à desordem. O homem, em sua manifesta posição de atrapalhar a vida de todo mundo em nome de sua cachaça. O pai e a mãe do Gui brigavam muito, e ele já presenciou várias discussões e brigas. Até puxar a faca a mãe já puxou no meio da briga, para ver se segurava o macho raparigueiro dela. E tudo na frente dos filhos. As ansiosas eu informo, ninguém morreu, tá? O casal permanece junto aos olhos de Deus, amém. Hoje em dia, o pai do Gui é santo. Depois que o pau não sobe mais e fica velho, precisando dos outros, a testosterona baixa. E aí tá fácil ser santo, não é mesmo? E não sou eu que tô falando isso não, tá? É ele mesmo. O pai do Gui é religioso, faz parte do grupo Terço dos Homens. Terço de mulher é uma coisa, terço de homem é outra, tá? Ele é santo, mas ainda é homem. Não seria o caso dele se misturar com seres tão inferiores quanto as beatas ou as mulheres. Na religião vizinha, ele subiria a montanha, enquanto a mulher fica ali embaixo, aperfeiçoando o serviço de governanta da casa dele. Mas o pai do Gui sempre foi um cara muito irresponsável. E o Gui viu tudo que o pai fazia desde que era criança. E ele via também o sofrimento da mãe. E ele também sofria e chorava muito por conta disso. O pai, quando bebia, não compareceu aos compromissos que ele tinha no outro dia. E aí, assim, ele sempre trabalhou com vários bicos. E um desses bicos era carregar, transportar aluno de escola. Fazer escolar, sabe assim? Um dia da semana qualquer, o pai dele estava fazendo esse trabalho de escolar, né? Ele transportava os alunos na parte da manhã e na parte da tarde. Na parte da manhã, ele carregou, beleza, tranquilo. No meio do dia também, ele transportou os alunos, buscou os da manhã, levou os da tarde, né? Mas aí, na hora de buscar à tarde, lá para 5, 6 horas da tarde, ele não apareceu. Depois que ele tinha deixado as crianças na escola à tarde, ele foi para casa, deixou a Kombi em casa e saiu. Só que a família não esperava que ele tivesse saído, já que era o trabalho dele, né? Só que ele saiu de casa e não falou nada com a família. E aí, na hora de buscar, quando ele não apareceu, ligaram lá para casa deles para procurar o homem e resolver. Mas cadê o homem? Ninguém sabia. Aí, né, como sempre, a mãe do Gui foi limpar a merda que o marido fazia. A zelosa mãe, que não tem um marido que resolve as coisas, faz o quê quando precisa resolver? Coloca os filhos homens nesse lugar do marido, adultizando os meninos. Gente, isso acontece demais. Nossa, acontece demais. Principalmente em relacionamentos conturbados, com traições, que a mulher sofre muito e coisa e tal. Meu pai é um caso clássico de ser o marido da mãe dele. Ele teve 2 esposas, 4 filhos, mas a relação fiel e duradoura dele sempre foi com a mãe dele, com quem ele morou, cuidou, se humilhou e se submeteu até a morte dela. Além disso, eu já namorei 2 homens que ocupavam o mesmo lugar de serem os maridos de suas respectivas mães. Um deles era muito interessante, que quando a gente ia no motel ou uma viagem que tinha algum hotel, mesmo que ele fosse pagar, tinha que pagar no meu cartão, porque a mãe dele abria as faturas dele e questionava os gastos, principalmente os que ele fazia comigo. Eu era tipo a amante dele e a namorada era a mãe, entendeu? E aí a gente tinha que disfarçar o nosso romance para a mãe dele não sofrer com as próprias dores dela por causa do marido traste que ela teve. Ô, pobre mulher. Eu não vou me alongar nesse tema, tá? Mas tem um episódio chamado Adultização de Meninos. Vai lá para você ouvir, tá bom? Então, o Gui tinha um irmão, seus 15, 14 anos, que ele não sabe muito bem. E esse irmão sabia dirigir. Nós vamos chamar ele de Elton.
E para resolver a confusão que o digníssimo varão criou, a mamãe mandou o Elton e o Gui se arrumarem e foram fazer o transporte dos meninos lá na escola, colocando o Elton, de 14, 15 anos, para poder dirigir a Kombi. Dorme com esse barulho. Colocou um adolescente para dirigir uma Kombi cheia de crianças para proteger papai. Papai. O Guilherme tinha uns 8 anos e ele não entendia muita coisa. Mas ele lembrava que teve uma mãe que surtou quando viu um adolescente dirigindo a Kombi que transportava o filho dela. Essa mãe xingou, chorou e com toda razão. Essa cena está muito marcada na lembrança de Gui. E ele achou muita irresponsabilidade do pai dele. E tudo por conta de cachaça. De noite, o pai chegou bêbado. E foi aquela zorra, porque ele não deixava ninguém em paz, bagunçava, não deixou o povo dormir. Uma hora ele acalmou, dormiu, e no outro dia ele foi trabalhar de ressaca. E é isso. Lindo e pleno, como se nada tivesse acontecido. Afinal, maridinho sujou, cagou, esposinha limpou e vida que segue. E foi nesse meio aí que o Guilherme cresceu, mentalizando que quando ele crescesse, ele seria melhor que o pai dele. Se tivesse uma esposa, uma namorada, ele não seria daquele tipo de homem, porque ele viu muito sofrimento. E isso doeu nele demais. Esse sofrimento fez com que ele odiasse essa figura masculina irresponsável, machista. Ele tem verdadeira aversão pela heteronormatividade, e com muita razão. Então ele se tornou um cara muito tranquilo, ele é sensível, se emociona fácil, chora fácil, e ele não tem vergonha nenhuma de ser assim. Não tem vergonha de dizer o que que ele é, o que que ele passou, porque essa é a história dele. É isso que cabe a ele. Mas ele, em muitos momentos da vida dele, ele não soube muito bem como colocar a masculinidade dele, tendo em vista que ele não era esse machão. E aí, como que ele vai ser homem? Será que ele precisa ser homem? Então, isso foi, em alguns momentos da sua vida, uma questão para o Gui. Entender que ele se desconectava dessa norma de masculinidade. E que bom que Gui encontrou terapia para ele poder ter muita coragem de entender que quem ele é maravilhoso. Inclusive, muito melhor do que são a maioria dos homens. Meu amigo, você tem é que ser muito feliz por ser desse jeito. Você não sabe a sorte que você tem. E a nossa sorte por conhecermos exemplares de homens como você, que no meio de tanta estupidez, escolheu ser sensível, escolheu estar do lado das mulheres. Para romper com a tradição do pai, ele diz que faz o básico. Ele respeita a namorada, ele é uma pessoa que respeita bastante mulheres, assim, né? E ele faz as coisas dentro de casa, ele conversa, ele gosta muito de conversa. Ele não quer ser entendido como um super-homem, porque para ele, como eu disse, ele faz o básico. Mas é um básico que é tão raro, porque homem nenhum quase faz, que acaba se tornando um diferencial, né? E ele fala também mais uma coisa. Ele sabe que tem homens aí que se vangloriam por serem machistas, braba, aquela figura máscula. E ele sente pena desse tipo de homem. Ele acha que nesse machismo tem muita coisa mal resolvida dentro deles, que muitas pessoas são criadas em lares problemáticos. E esses problemas desses lares, os homens carregam a vida inteira, muitas vezes se tornando uma pessoa ruim. Ele resolveu fazer o contrário. E com a ajuda de terapia e uma companheira legal, ele conseguiu. Guilherme me fala também umas coisas bem interessantes sobre a mãe dele. Para a mãe do Gui, tudo isso que ela passou é bem naturalizado. Tudo que ela viveu, para ela, dentro da lógica de mulher que ela tem, dentro da fé que ela administra, para ela é normal. Inclusive, ela não perde a chance de dizer para as noras dela, que são as namoradas do Gui e do Elton, que elas têm sorte de ter o marido que tem. E daí ela joga as lamúrias dela, se vangloriando de sua desgraça, como se ela fosse uma mulher mais certa, mais santa, porque aturou um marido horroroso e continuou com ele. Isso já foi, inclusive, motivo de briga na família. As noras brigando com a mãe dos meninos, porque essa mãe muito ressentida age como se quisesse que as outras mulheres sofressem o mesmo tanto que ela sofreu. Pode ser eu falando, né? Mas não é não, tá, gente? É o Guilherme me contando a história dele. E, gente,
Isso aqui me pega demais e vocês não têm ideia disso. Vocês não sabem quanto tempo eu carreguei culpa por não ser mãe e não ter um relacionamento tradicional. E por não ter uma vida desgraçada com um homem horrível. Sinceramente, gente, homem bosta foi a minoria na minha vida, tá bom? Sendo bem sincero. Veja você, eu sentia culpa por escolhas que eu adotei muito cedo, mas como ser sofredora e ser mãe é quase obrigatório e necessariamente abusivo, eu ficava meio sem lugar para assumir que eu não tinha esses problemas de família tradicional e mãe, porque eu não queria uma família desse tipo. Então eu não formei uma família desse tipo. Vocês não sabem quantas tantas mães me atormentaram com o tal do você faz essas coisas que você faz, porque você ainda não é mãe. Você vai ver quando você for mãe, se você ainda vai ter tempo de ser tão solta e feliz assim. Minha querida, quem te falou que eu vou ser mãe um dia? Eu não sou mãe mesmo, eu não vou ser nunca. E se eu engravidasse, eu abortaria sem pensar duas vezes. Eu não tenho nada a ver com seu ressentimento. Se ressinta com o macho que você sentou e que não fez a parte dele, o que já era esperado. E você já devia saber, sua romântica, boba. Não comigo, não é comigo que você tem que estar ressentida. Então, esse comentário da mãe dele me pega muito, porque como as mães estão sempre muito machucadas por tantas coisas, nós assumimos que elas têm direito de soltar qualquer coisa e amargurar a vida de todo mundo. Não tem não, querida. Você é você, eu sou eu. Não vem jogar seu lixo pra cima de mim, não. Tá bom? Se o homem é fruto do meio e ele é capaz, dentro do machismo que ele conhece, de tomar atitudes melhores, as mulheres também. Mas às vezes eu acho que as pessoas pensam que só homens são vilões e que mulheres são vítimas e santas. Pode parar, tá? Parte do processo de humanização das mulheres, de reconhecimento da autonomia e da inteligência das mulheres, passa por entender que elas também fazem escolhas horrorosas em nome de seus propósitos de família. E é muito ingênuo da nossa parte e até desrespeitoso acreditar que ela é só uma vítima passiva, sem ingerência sobre sua vida, sem inteligência. Criança, né? Não, tá? Ela é adulta? Toma vergonha? E antigamente eu até aturava a mulher ressentida. Hoje, se vier pro meu lado, toma, toma bonito. Porque dividir seus desafios, sua dificuldade comigo é uma coisa. Agora, tentar me fazer me sentir mal porque eu não tenho uma vida bosta, aí não vai rolar não, minha linda. Não vai. Você já ouviu falar de divórcio? Tá aí, pra quem quiser usar, tá bom? Aí o Gui me conta que, infelizmente, ele não tem condição de pagar terapia para a mãe dele, mas ele espera que um dia ele tenha condição para ela ir regularmente e tratar essas coisas, para ela não ficar verbalizando esse tipo de coisa. Porque, embora eles conversem com ela sobre isso, que isso é errado, que eles ficam falando para ela que não faça isso, tá tudo muito enraizado. E ela, na prerrogativa de ser uma mulher infeliz, e historicamente, enfim, envolvida nessas coisas, ela acha que ela pode ficar aí falando isso com as noras dela. E o Gui fica triste, porque eles sofreram tanto. E segundo ele, a mãe dele não amadurece. A mãe dele não amadurece. Ele tá me falando, sou eu não, tá? Uma mulher apegada aos padrões de relacionamento, tá? Tradicionais, formais, igrejinha, que aceita o sofrimento em nome desse relacionamento, é uma mulher que não amadurece. Você querendo ou não, sim, ela não amadureceu. E, gente, eu amo um filho que consegue enxergar a mãe com crítica. Nossa, essa santidade toda aí faz tanto estrago. E quando a terapia permite que esse jogo mude, é lindo demais. A mãe e o pai do Gui seguem juntos em nome de Deus, amém? Hoje em dia são um casal unido. Afinal, né? O macho envelheceu, agora pode se comportar. E a mãe envelheceu, mas não amadureceu, aceitou sua sina de santa e tá aí com o maridinho dela. Aí vocês podem perguntar, ué, mas por que eles não separaram? E quem vai responder é o Gui, tá? Para vocês não acharem que é a minha política anti-maternidade falando. Nas palavras dele. Por que não se separaram? É porque geralmente as mulheres gostam de carregar a cruz e carregam, esperando que um dia mude e realmente mudou. Hoje, ele é uma boa pessoa. Ele era uma boa pessoa também lá atrás. Mas ele era uma má pessoa quando bebia. Se tornava uma pessoa completamente irresponsável e jogava a responsabilidade toda sobre a mulher, né?
Aí, se essa mulher acha, agora nas minhas palavras, se ela acha que vale a pena gastar a vida inteira esperando esse homem se comportar, problema é de quem? Dela, né? E agora, nas minhas palavras, é a mulher fazendo seu digníssimo papel de sujeita de segunda categoria ao aceitar uma situação dessa, tá bom? Guilherme também é contra essa religiosidade da família dele, porque não adianta você querer ser santo depois de velho, né? Então ele diz que se você tem um bom caráter, você não precisa se apegar à religião. Inclusive, se uma outra coisa que ele precisou levar para terapia. Olha aí pra você ver, até fé a gente tem que levar para terapia, porque fé é fé não, religião é um negócio que machuca a gente em vários lugares, né? Porque ele se culpava muito por não estar na igreja. Entendeu? Ele foi criado num lar religioso, via todo mundo fazendo um tanto de merda em nome da religião e ainda se sentia culpado por não estar na igreja. Mas ele quebrou esse ciclo, ele é muito bom e ele é sem religião. Eu sou assim também, amigo. E mais, eu acho até que é bem difícil conseguir acreditar nas religiões, considerando a hipocrisia dos cotidianos, assim, dos cidadãos e cidadãs religiosos, tá? Mas o que eu penso sobre religião, quem é bravete já sabe, já me ouviu falando em vários episódios, tá? Essa foi a história do Gui, que eu amei, por cada camada de reflexão que ela traz, porque ela mostra que as relações humanas são complexas e que o binômio vítima e algoz não funciona, tá bom? Gui, sucesso para você, continue na terapia, incentive os homens a irem para terapia, vai ajudar toda a sociedade se os homens começarem a resolver seus próprios problemas emocionais e as mulheres pararem de ficar resolvendo os problemas dos homens. Eu fico por aqui. Até dia 15 de outubro, me alimentem de histórias e saiba a Brava Gulosa.